E, quer dizer, não à toa o senhor volta ao tema do crime no livro mais recente do senhor, O Crime do Restaurante Chinês. Então, talvez fosse interessante o senhor fazer, já que nós estamos falando dessa área de crime, né, desses livros, uma certa comparação, porque os livros refletem muito momentos historiográficos diferentes do ponto de vista do campo, da história, e do ponto de vista do senhor. O senhor podia fazer essa comparação? O que tem de diferente no Crime do Restaurante Chinês, se a gente for comparar com o crime cotidiano? Gostei da pergunta. não tinha pensado muito nisso. Eu acho que tem o seguinte, tem muito mais um investimento da história pessoal do Crime do Restaurante Chinês e não tem investimento da história pessoal, a não ser por essa via que nós falamos de gostar do direito penal, não tem esse investimento no crime cotidiano. Eu diria que o crime cotidiano, comparativamente, o crime cotidiano é muito mais intelectualizado e o crime do restaurante chinês é muito mais sensorial, é muito mais afetivo. Isso tem a ver um pouco com a historiografia contemporânea? Tem a ver com a historiografia contemporânea, certamente, mas tem a ver com a idade e tem a ver com a história pessoal. Eu te digo a idade porque, em vez de tomar as coisas como objeto, eu me lancei. Por que eu me lancei e escolhi esse crime? Porque esse crime tinha me tocado lá atrás, em 1938. Então eu disse, bom, se eu quero fazer uma história de um crime, se eu quero fazer uma micro-história, é esse o crime que eu quero fazer. E eu acho que ele saiu muito bem, modéstia à parte, só que ele tem um problema. Agora me trazem coisas, crimes espetaculares, não sei o quê, e eu não vou fazer, porque esse deu certo. E quase certamente vão dizer, não é a mesma coisa, então não dá. Tá. Deixa eu aproveitar então. Nesse período entre o trabalho urbano e o crime cotidiano, o senhor teve um investimento grande também nos debates sobre imigração, né? Ele foi decorrência um pouco desses estudos suponho que tem a ver com os estudos sobre o anarquismo, sobre a presença, sobre a Primeira República como um todo. Você podia contar um pouco esse momento, um pouco como que o senhor entra nesse debate da imigração? Mesmo porque o debate da imigração se reflete no crime cotidiano, certamente. E de algum modo, no crime do restaurante chinês, eu mostro aquela São Paulo de estrangeiros, e é uma coisa muito curiosa que os estrangeiros que estão envolvidos ali, do ponto de vista quantitativo, não tem nenhuma importância na cidade. É lituano, chinês. Né? Bom, o tema da imigração, eu diria a vocês, mais uma vez, que aí tem duas vertentes. Eu acho que o mais forte é a vertente pessoal, hoje eu vejo assim. Quer dizer, na minha casa, como as pessoas eram, os meus ascendentes eram todos estrangeiros, todos meus tios, meu pai, minha mãe morreu muito cedo, mas se falava muito da minha mãe. O tema do como nós viemos, como a gente vivia lá, por que nós viemos para o Brasil, como é que nós fomos recebidos no Brasil, esse tema era frequente. Se eu pudesse reviver esse pessoal, ou se eu morrer e conseguir encontrar com eles, eu não acredito, mas torço muito para estar enganado, né? Eu teria explorado como memória oral muito do que o que eu ouvi deles, né? Então essa é uma vertente. A outra vertente é que realmente começou a preocupação com demografia e com o tema da etnicidade, o tema das identidades, entrou na área de ciências humanas. E entrou tendo
duas chaves básicas que foram as migrações internas e a onda da imigração em massa. Então eu explico um pouco por aí. Mas eu vou dizer a vocês uma coisa curiosa. Eu nunca, apesar de ter, de certo modo, orientado um grupo de estudos sobre imigração, apesar de ter lido muitos trabalhos sobre imigração, apesar de ter publicado numa revista de estudos imigratórios de Buenos Aires um número só sobre o Brasil, quer dizer, eu coordenei os trabalhos, tem vários trabalhos, tem o meu e tem mais uma outra pessoa. Eu nunca escrevi um livro de história sobre imigração. Imigração anda assim, bem pertinho, e não tem um livro de história. Tem um livro biográfico, que é o Negócios e Ócios, autobiográfico. Aí tem, através da figura da minha família, tem uma história, tem uma micro-história da imigração. O senhor acha que esse exercício que mais tarde o senhor denomina de ego-história foi uma marca no que se refere ao que o senhor produziu depois da publicação do Ócios e Negócios? Não sei se foi, acho que não, porque você diz o que é que eu produzi depois do Negócios e Ócios. Eu produzi o crime do restaurante chinês, estava orientado, tem a ver porque ele tem um detonador que é um fato da minha infância, né? Então tem a ver com esse aspecto. Mas depois eu fiz coisas que estão longe disso. Eu fiz duas coisas por encomenda, né, que eu gostei de fazer, que foi a história do Brasil e a biografia do Getúlio.